enganado, né? É uma coisa assim muito ruim para um pai ser enganado pelo filho. E quando acontece isso, nós vamos entender que Jacó, ele já tem provavelmente assim seus quase 40 anos, e Esaú, eles são gêmeos. E agora, depois desse caso, Jacó solteirão dentro de casa, Esaú já tinha casado, e a mãe então comete mais uma situação para tentar livrar, porque ela escutou Esaú falando que ele ia, por todo custo, assim que seu pai fosse à sepultura, ele ia matar Jacó. É, ele ia matar Jacó, não ia perdoar aquele pecado, aquela situação de roubar entre aspas, né? Roubar o direito de primogenitura que ele possuía. A mãe, para livrar o seu filho querido, ela sugeriu a Jacó que ele fugisse para a casa de seu irmão Labão, e lá ele poderia arrumar uma das filhas de Labão, né, das suas primas, e se casar com ela. E ela, para fazer com que Jacó saísse sem ser apenas fugido, mas abençoado pelo pai, depois daquele engano todo, falou com Isaac, convenceu Isaac de que ela não queria que Jacó fizesse o que Esaú fez, se casar com mulheres estranhas ali daquela cidade, e não queria esse desgosto para a vida dela. Então, para ele liberar Jacó, para a casa de seus parentes. Aí Isaac, mais uma vez, caiu, né? Como um patinho, e chamou então Jacó e o abençoou, e ele foi. Ele foi realmente com a bênção do seu pai, ele já estava com a bênção da primogenitura, e Deus estava não na mentira, mas no negócio, porque o Paulo depois ele escreve aos Romanos 8:28, e ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A mentira não é o caminho ideal. A mentira, vamos dizer assim, é um atalho. E o atalho sempre traz problemas. A verdade, sim, ela é reta, né? Vai em linha reta. Mas a mentira, ela tem muitas curvas, e sempre traz problemas. Jacó sofreu muito com aquela mentira, com aquele ato, sofreu muito até chegar ao ponto em que Deus queria. Por isso que o comentarista ele traz uma lição falando sobre Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Não há dúvidas, irmãos, que Jacó tinha um temor de Deus e ele queria mais de Deus. Mas só que a pressa que eu sempre falo aqui, às vezes Deus tem um chamado, Deus te deu o dom, todos nós aqui temos um chamado à salvação, e todos somos chamados ao serviço de Deus, todos. Dentro dessa salvação, a regeneração, você já está garantido, a tua salvação, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você agora só precisa manter-se, para que o teu nome não seja tirado do livro da vida do Cordeiro. Porque a história de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma faca de dois gumes, depende do ponto de vista que você entende, né? Se é salvo, a minha salvação é definitiva, só que Deus me deu e eu tenho que guardar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está entendendo? Eu te dou uma coisa definitiva, te dou um relógio, tá, Ailton? Né? Só uma... Ele já riu. Te dou um, te dou um relógio, já pensou assim, é o que eu precisava, né? Aí, eu te dou um relógio e fala assim, aí o é seu. Quer dizer, o que é seu, você não precisa me devolver e nem precisa me pagar. Eu resolvi te dar. Agora, se você vai permanecer com esse objeto até o final de sua vida, aí já não é problema meu, é problema seu, porque você é quem tem que conservar. Está entendendo? Então, tem coisas que nós precisamos conservar. Lá em casa ainda tem um lençol, é lençol, Ana, que fala? Aquele que eu fui criança com ele. Tá lá, passou, minha mãe fez, aí, ó, tá lá em casa ainda até hoje. Quer dizer, minha mãe já foi, o lençol está. Como é que é? É lençol mesmo o nome? É um lençolzinho de berço, né? É lençol de berço, tem dois aí. Então, tá lá em casa ainda. Aí já passou para a Gerlândia, já passou para o Jonathan, passou, mas volta para cá. Aí fica com ele lá. Arthur usou, que é o neto, já está com 11 anos, mas está lá em casa. Porque a conservação é nossa, não é da mamãe, não é de quem quer que seja. Salvação é a mesma coisa. O Senhor te deu gratuitamente, quem conserva é você. Jacó já tinha
a salvação em Deus. Porém, nós somos pecadores. E pecadores, gente, não tem jeito. Como disse certa pessoa com sabedoria, ele disse assim, eu acredito ter sido o pastor Antônio Gilberto, né? Mas eu estou um pouco na dúvida, talvez o Robson lembre, ou algum outro obreiro aqui, que acostuma ler. Então, olha, ele disse assim, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Está entendendo? Eu não sou um pecador porque eu peco, não. Eu peco porque sou um pecador. A minha natureza é pecaminosa. A minha inclinação natural é para o mal. Mas a regeneração nos trouxe vida, e vida com abundância. Agora, eu preciso lutar, como Paulo disse aos Gálatas 5, o espírito lutar contra a carne. Eu preciso dizer todos os dias não ao pecado. É uma luta, né? Não é uma renúncia. Jesus falou, quem quiser vir após mim, quer dizer, é de graça. Mas pague essas 3 prestações. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que essa ele não paga. Jesus pagou a salvação. Essas 3 prestações é tua. Ele paga todos os encargos, não tem alguma coisa assim que a gente vai fazer, às vezes, um documento. Tá abonado, tá tudo direitinho. Agora, esses encargos aqui são seus. Aí você paga os encargos. Se você não quiser pagar os encargos, problema é seu. Você fica sem documento, fica sem objeto. Então, olha, o que está escrito aqui? Quando um pecador quer mais de Deus, ele é um pecador como qualquer outra pessoa. E pecadores, gente, não tem diferença entre pecadores e pecadores. É claro que uns, pelas suas ações, acabam sendo discriminados como ímpio. Mas é um pecador também. Todos nós somos pecadores. Existe o pecador justificado pela graça, que somos nós que entregamos nossa vida a Jesus. Existe o pecador que não foi justificado, mas ele tem um certo assim temor de Deus. Tu não conhece alguém que não é crente, que é gente boa para chuchu? Que não faz o mal a ninguém, que não mata uma formiga, como a gente fala? Quer dizer, não mata uma formiga, não mata uma barata. Esse camarada é gente boa demais, né? Agora, existe o pecador que é chamado ímpio, é aquele mau, aquele maligno, aquele que o diabo não usa ele usa o diabo. Ele monta no cangote do diabo e ele que usa. Esse é muito mau. Esse está agora, neste momento, enquanto aqui estamos, maquinando mal contra alguém, maquinando te roubar, maquinando entrar na sua casa, maquinando matar alguém. Esse é o ímpio. Então, esses 3 tipos de pecadores que a Bíblia nos apresenta, nós estamos inclusos nesse pecador que nós fomos regenerados, experimentamos a redenção. Agora, queremos mais de Deus. Queremos mais de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos desejar um pouquinho mais. E Jacó estava nessa condição. Aí ele fugiu, primeira noite fora de casa, medroso, porque estava criado dentro de casa, com toda a segurança de mamãe. Agora é o verdadeiro filhinho de mamãe, né? Aí saiu de casa, agora está meio que perdido, já viu? Fica perdido, gente, igual cachorro de pobre em dia de mudança. Já viu o cachorro de pobre em dia de mudança? Como é que ele fica? Ele não sabe se vão levar, se ele vai ficar, ele não sabe nada. O do rico já vai na frente de avião, né? Então, olha, aí, esse Jacó, gente, ele está totalmente perdido. Mas a mão de Deus é sobre ele. A mão de Deus não aprova a ação do pecado. Deus não aprova o pecado. A confusão de muitas pessoas é que elas acham que Deus aprova a mentira, Deus aprova o pecado, porque Deus continua abençoando. Não, Deus não aprovou. Precisa ter um arrependimento para a continuidade das bênçãos de Deus em sua vida, senão você se perde por inteiro. E Jacó, então, estava arrependido do que tinha feito, mas já está feito. Já está feito. E ele fez, digamos assim, no pensamento dele, por uma boa razão, uma boa causa, mas tem uma justificativa. Só que Deus não precisava que ele o ajudasse naquele ponto. Porque quando Deus te promete alguma coisa, você não precisa ajudar Deus a cumprir a promessa. Você só tem que fazer o que Deus ordena que seja feito. Fica tranquilo, fica em paz, se assenta, ou se levanta, ou caminha, ou marche, mas eu farei. É assim que o Senhor fala, eu é quem farei. Então, o Senhor é quem trabalha por nós, e nós só vamos aproveitando aquela situação. Aí, o que acontece aqui? Jacó está naquela situação, o Senhor começa a mostrar a Jacó que ele está com ele.
em Gênesis capítulo 28, que é o nosso texto, disse que caiu a noite, Jacó não esperava por isso, mas a noite vem, é independente, e o Senhor, e Jacó então arrumou uma pedra, deitou a cabeça ali e dormiu, possivelmente cheio de medo, né? À noite, irmãos, num lugar assim desértico, existem animais ferozes, né? Existem animais ferozes, existem serpentes, existem escorpiões, mas ele tem que dormir, não tem jeito. Ele pegou no sono e Deus lhe deu aquele sonho que todos nós conhecemos. Desejaríamos também um dia sonhar assim, né? Que viu uma escada gigantesca, né? Do céu até a terra, assim, da terra até o céu. E anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Ele acordado do sonho, quer dizer, Deus deu uma noite de paz a ele, né? Ele acordado do sonho, mostrou ainda o temor de Deus no seu coração e falou, verdadeiramente Deus está neste lugar. Porque este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Olha só. E ele, então, marcou, olha só, marcou aquele lugar com aquela pedra, e ele ia e falou assim, se tu me abençoares, Senhor, eu voltarei a este lugar, e darei o dízimo, ou seja, vou te cultuar neste lugar, né? Vou te ofertar, vou sacrificar neste lugar, adorar o Senhor neste lugar. Irmãos, é daqui onde nós extraímos, 28:15, é daqui onde extraímos a expressão muito interessante que Deus sempre volta pelo caminho da sua promessa, custe o que custar. Se ele te fez uma promessa, pode levar o tempo que levar, Deus te abençoará. E levou anos e anos, e Jacó voltou àquele lugar, para a glória de Deus. Não importa o que Deus te falou. Eu tinha 5 anos de idade, eu tinha 10 anos de idade, eu estava no ventre da minha mãe quando falou. Até hoje não se cumpriu. Não se cumpriu porque não chegou o tempo. Porque quando Deus cumpre uma coisa, aí ele volta pelo caminho da sua promessa, custe o que custar, o tempo que levar, e vai acontecer. Basta você acreditar em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, o Senhor prometeu a Adão e Eva que da mulher nasceria um, descenderia um, e esmagaria a cabeça da serpente. Levaram-se anos e mais anos, milênios. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4, aí ele disse assim, mas vinda a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Anos e anos e anos e anos depois, o Senhor encontrou uma moça de 13 anos de idade, provavelmente, e disse assim, tu serás a mãe do Salvador, Maria. Olha quantos anos Deus voltou pelo caminho da sua promessa. Amém? Então, fica com essa palavra aqui. Então, olha, aí o que acontece aqui? De suma, nós já aprendemos, como a verdade aplicada, que para sermos bem-sucedidos, irmãos, que é tudo que nós queremos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que em todo tempo dependemos das bênçãos de Deus concedidas por graça. Bênçãos de Deus não é concedida por merecimento. Tem crente que acha que merece. Tem crente que ele acha, mas eu sou dizimista, eu faço, acontece. Isso aí não é nada para Deus, irmãos. Não é nada, isso é alguma coisa para alguns homens, nem para todos, porque para mim não fede nem cheira. Você falar isso para mim. Agora, para alguns pode feder ou cheirar. Aí a pessoa fala, não, eu sou dizimista fiel, isso aí não é nada, irmãos. Deus não está nem ligando para essas coisas. O Senhor quer que você seja fiel em tudo, todo o seu ser, toda a sua vida, e as demais coisas vamos fazer por gratidão a Deus, por reconhecimento que sem a mão dele nós não somos nada. Aí tem algumas pessoas que ainda andam achando que é alguma coisa na igreja, que é alguma coisa, Deus me abençoou porque eu sou isso ou aquilo. Irmãos, tudo que nós temos é por graça de Deus. E graça é um favor imerecido. Depende exatamente dele, não de nós. Aí, olha, nós vamos então observar aqui nessas 3 partes de lição, conforme o comentarista diz-nos na introdução,
ele diz assim: nós veremos na presente lição, página 47, introdução, o processo pelo qual Deus conduziu Jacó. Então, foi Deus quem conduziu Jacó. Ele errou, mas Deus estava na condução agora. E disse assim, visando o desenvolvimento de seu glorioso plano de redenção. Então, a vontade de Deus, aqui ela é absoluta. Em algumas circunstâncias, ela é uma permissão. Ela é uma permissão de Deus. Então, Deus permitiu que acontecesse aquilo com Jacó? Permitiu. Mas a vontade dele absoluta, que é a que Jó falou, nenhum dos seus planos, Jó 42:2, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Né? Ele sabia, ele aprendeu isso com Deus. Então, essa verdade, a vontade absoluta, está agora no plano da redenção. Aquilo que Deus prometeu, de Gênesis 3,15 que falamos, precisa ser cumprido. E aquilo que Deus prometeu a Abraão, no capítulo 12, 1-3, precisa ser cumprido. E Jacó é o filho da promessa, é o neto de Abraão, e é ele quem vai levar o nome de Deus na promessa feita a Abraão e feita também a Isaac. Então, olha, bem-aventurado todo aquele que aproveita as oportunidades. Você está falando para Jacó, falou para Davi, falou para todo mundo e fala para nós. Bem-aventurado, irmãos, abençoado do céu, muito feliz. A versão, nova versão internacional, ela traz essa bem-aventurança como alguém muito feliz. Então, muito feliz, vou traduzir agora pela nova versão internacional. Muito feliz é aquele que aproveita as oportunidades que Deus lhe concede e responde ao agir de Deus com fé, submissão ao seu propósito para o seu povo. Quer dizer, não é por mim, é para o propósito de Deus. Às vezes você pensa que é por nós. Por exemplo, as pessoas falam assim, Deus não destruiu Israel por causa de Moisés? Não, Moisés foi o intercessor. O Senhor falou assim, eu não vou destruir por amor ao meu próprio nome. Quer dizer, o propósito dele. Então, ele nos abençoou por causa do nome dele, por causa do propósito que ele tem para conosco, propósito que tem para a igreja. Irmãos, por que você pensa assim, meu Deus, tanta coisa acontecendo aí, tanta falcatrua, tanta pessoa 7-1 aí na vida ministerial, enrolando pessoas, extorquindo membros da igreja, você pensa, mas por que Deus não toma atitude? Você pensa assim, se eu fosse Deus, é um pecado já pensar assim, mas eu também penso, tá? Se eu fosse Deus, eu mandava um raio, queimava todo mundo, fazia igual fez com Nadab e Abiú, fazia igual fez com Sodoma e Gomorra. A gente fica tão irado assim com algumas coisas, com essa falcatrua toda, que você queria resolver essa questão. Irmãos, Deus não faz por causa do plano de redenção. Em qualquer lugar, preste atenção no que eu vou falar, em qualquer lugar, mesmo que o líder seja um tremendo estelionatário, mesmo que ele seja um tremendo pilantra, ali há salvação, porque a palavra que procede da boca de Deus, ela faz o que lhe apraz. Não importa se uma pessoa aqui toda torta, um bêbado, aliás, existe um testemunho, agora faleceu recentemente, o professor Sebastião Figueiredo, que foi professor da Ana e eu lá no Seminário Teológico, na década de 80, faleceu agora esse final de ano. Então, o professor Sebastião Figueiredo, ele contava que ele entregou a sua vida a Jesus por um bêbado pregando para ele, um bêbado, na beira do botequim. Eu sabia que só é Jesus que salva. Jesus pode mudar a tua vida. Ele, todo torto. E ele entendeu aquela mensagem e entregou a sua vida a Jesus. E morreu salvo com Cristo Jesus. Olha só. E o bêbado a gente nem sabe se morreu, se virou picolé de cachorro, né? Então, agora, a gente não sabe. Irmãos, a palavra não é o bêbado, não é um instrumento, não sou eu, não é você. A palavra de Deus é que tem poder. Ela faz o que lhe apraz. Então, por isso, Deus mantém, porque existe um dia reservado para juízo. O apóstolo Paulo falou isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Ele disse, irmãos, é anunciado o evangelho para que todas as pessoas em todo lugar se arrependam, porquanto há um dia reservado para juízo.
Aí, nesse dia reservado para juízo, todas as coisas serão postas lá em pratos limpos, lá, ó. Aí acabou a história. Quem for confirmado para a salvação será, e quem não for, não será. Acabou. Não tem mais aquele negócio de ficar chorando, lamentando, contando historinha, não. Ali a paciência de Deus já está esgotada. Não tem mais lamentação. Existe um tempo de Deus para juízo. Agora fica tranquilo, aí você fica preocupado que, poxa, mas ali tem um herege ali, e parece que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Irmãos, lembra que Jesus falou? Quem não é contra nós, é por nós. Está pregando a palavra, à torto ou à direito, deixa pregar a palavra, porque importa que pregue a palavra. Tem que ser pregada a palavra. Agora, o instrumento que a prega pode ou não ser salvo. Naqueles dias, alguém vai falar assim: Senhor, eu profetizei em seu nome. Profetizar em seu nome é a expressão exatamente que nós usamos aqui como pregar. Eu preguei a tua palavra. Eu expandi o teu evangelho. Aí Jesus fala o quê? Nunca vos conheci, malditos. Porque são mulas. E, aliás, há menos rigor para a mula de Balaão, que pregou a palavra para Balaão, há menos rigor porque ela é um animal irracional, não tem a inteligência. Agora, para nós, o rigor será muito grande. Imagine, eu com todo o conhecimento adquirido, aí pregar heresia, extorquir crente. Imagine como será esse juízo para a minha vida. Agora, o bêbado que pregou para o irmão Sebastião Figueiredo, o rigor será menor para ele do que para mim. Está entendendo? Então, olha, fugindo do... Eu posso falar que era uma mula bêbada, porque talvez já tenha morrido mesmo, né? Então, se o Sebastião Figueiredo já morreu, ele deve ter ido também, né? Então, olha, fugindo do homem em busca de Deus. Aí são as três partes que nós trataremos. Já falamos alguma coisa, adiantamos, mas eu quero observar que Jacó crê na importância da bênção. Isso aí é para salientar. Ele crê na importância da bênção, tá? Ele crê. Usou de, vamos dizer assim, de caminhos errados, como eu falei, atalhos, para receber essa bênção. Mas o erro está no atalho que ele fez, mas ele crê, tá? Assim como você também crê no caminho da bênção. E às vezes a pessoa usa de atalhos. Existe, irmãos, é que a gente não fica expondo, e talvez você não tenha pensado sobre essa circunstância. A maioria dessas portinhas de igreja que abre são atalhos que a pessoa usou pensando que estava fazendo bem o projeto de Deus. Deus realmente chamou, Deus realmente vocacionou, mas ele não tem paciência para esperar. Ele não tem paciência. E uma das coisas que Deus trabalha é com a paciência do ser humano. Ele tem que ser paciente, irmãos. Tem que ser paciente. 75 anos tinha Abraão quando foi chamado por Deus. Com 25 anos depois, nasceu Isaac. Tem que ter paciência. 25 anos é tempo para chuchu. Ainda mais para um cara de 75, ele fica assim, caramba, eu estou velho, já era para mim. A gente não vai pensando? Fala, a gente já está esquecido, tem que colocar tudo no celular, a hora do remédio, aquela coisa. Ainda tá bom, né? Esquecer que tem que colocar. Pior quando você coloca e toca, você fica assim, o que será que está importunando aqui, né? Isso é que é pior. Aí você está velho mesmo, né? Aí você está velho. Tem um irmão, ele já morreu, posso falar, não vou falar o nome dele, tá, gente? Não vou falar. Mas foi aqui em Nilópolis, né? Aí ele estava pregando, para quem sabe, aí ele estava pregando e o celular tocou. Tocou no bolso dele, né? Aí ele parou e falou assim, tem um celular tocando aí. Eu estava lá. Aí daqui a pouco ele, é o meu irmão, me perdoa. Aí em vez de desligar, ele, alô, eu não posso atender agora que eu estou pregando. Não fala que não, tá? Tá, ele sabe, então, sério. Mas você conhece ele e gosta muito dele, tá? Quer dizer, conhece não, porque agora ele já partiu para a glória. Mas gostou muito dele durante a vida aqui. Depois eu te falo em particular. Os demais, se quiserem saber, vão no monte para receber a revelação, né? Meus irmãos, mas acontece. Então, olha só, acontece essas coisas em nossa vida que às vezes as pessoas, elas não têm assim tem que ter
o senso, aí está velho. Aí você fala, pô, a pessoa está velha mesmo, né? Porque já está fazendo essas proezas no púlpito. Mas, mesmo assim, ele foi ainda muito usado por Deus durante muitos anos depois desse incidente. Claro, a mente vai atrofiando, daqui a pouco vai esquecendo alguma coisa, vamos tendo dificuldade, isso é natural, irmãos. É natural, tá? É natural que a gente só saiba, é importante que a gente saiba, o tempo de parar, de diminuir as nossas atividades, a nossa corrida. É isso que é o importante, né? Eu não posso dizer que eu tenho a mesma energia de que quando comecei a vida ministerial. Pô, só aqui eu tenho 30 anos, vou fazer agora dia 30, né? Só aqui. Então, mais os tempos anteriores, então eu não posso diminuir, eu não posso dizer que eu tenho o mesmo pique, o mesmo pique. Mas a gente diminui e vai sempre sendo usado por Deus, até que chegue o final. Até que chegue o final. Amanhã eu sei que hoje eu faço isso, faço aquilo, vou todos os dias, eu tenho vários compromissos, atendo várias agendas. Agora, irmãos, eu sei que daqui a alguns anos, não sei quantos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10. Eu sei que daqui a alguns anos eu não terei mais pique para tantas agendas, para tanta coisa. Mas o importante é que eu diminua, mas sempre fique dentro da vontade de Deus. Nada de apressar e nada de querer mostrar, não, ainda posso, ainda sou garotão. Aquela história do. Tudo bem, a gente admira, né? Aquela história lá de Josué, que o Caleb falou: olha, eu sou a mesma coisa ainda de quando eu tinha 40 anos. Aquilo é uma história, irmão, aquilo é uma história. Eu entendi que ele quis dizer que ele tem a mesma disposição, a mesma alegria de crer na promessa de Deus. É isso aí, vontade. De crer na importância da Bíblia, mas é na mente, mas a disposição física não tem mais. Quem tinha 40 anos e hoje tem 80, não tem mais. Hoje, conversando aí com a irmã Erecina, ela falou, estou toda dolorida. É natural, irmã. Agora, com 40 anos, a irmã ficava assim, levantava toda dolorida. Devia correr, faz, acontece. Agora, 80, como que vai? Não tem jeito, irmãos. Então, agora, para que pressa? Para que pressa? Se nós estamos mais perto da cerca, né? Então, não tem que ter pressa, não. A cerca está logo ali na curva, irmão. Não tenha pressa, né? Não tenha pressa. Vá devagar. Olha, nós que estamos ficando mais velhos, vamos devagarzinho. Devagarzinho, atravessa a rua com cuidado, vai devagar, né? Então, não tenha pressa, não, porque a cerca é na curva ali, ó. Eu nem passo mais naquela curva, né? Então, olha, Jacó, a gente sabe que ele crê, irmãos. Ele nunca deixou de crer na bênção de Deus, tá? Nunca. Ele nunca deixou de crer. A mamãe lhe ensinou isso, provavelmente ele contou várias vezes a história da sua gravidez, aliás, da sua impossibilidade de gravidar, e quando ficou grávida, o que Deus falou, e ele nunca deixou de crer. Porém, ele sabe que, humanamente falando, a bênção ia cair sobre seu irmão, que é minutos mais velho do que ele. Minutos, né? Eles são gêmeos, nasceu Jacó, nasceu agarrado a Esaú. Então, com a mão agarrada no calcanhar. Então, ele sabe que a bênção ia recair sobre seu irmão. Só que o que ele tinha que fazer era esperar em Deus, porque quando Deus quer, irmãos, fica tranquilo. Eu sei que, eu já falei aqui, algumas pessoas creem no ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Em algumas coisas pode até ser fundamental, mas no reino de Deus, eu não vejo assim. Eu não consigo ver que eu tenho que me mostrar, que eu tenho que aparecer para ser lembrado, porque Deus ele me acha em qualquer lugar que Ele quiser. Qualquer lugar que Ele quiser, Ele te acha. E Ele muda o quadro da situação para abençoar. Tá? Deus é poderoso. Se você for o último da fila e Ele quer começar por você, aí não dá um nada assim na pessoa e a pessoa fala: olha, gente, hoje esse portão aqui emperrou, nós vamos começar por aqui, você é o primeiro. Acabou. Para Deus é assim, você fica: meu Deus, tu falou que eu ia ser o primeiro, eu estou aqui no último. Tu lembra que Jesus falou: os últimos serão os primeiros? Pode acontecer. Aí você é o último. Aí, de repente, muda. De repente, muda. Acontece, às vezes, essas coisas. Então, Deus ele é tremendo no cumprimento de suas promessas, né? Então, Jacó precisa que Deus opere uma transformação em sua vida. Ele mostrou-se um pecador, mentindo para o próprio Deus.
na presença de Deus, a quem ele temia, e tomando a bênção. Imagina, irmãos, para aquele menino, o quanto isso foi pesaroso, mentir para o seu pai, que já estava velho, cego. Deve ter sido uma coisa assim muito ruim. A consciência deve ter, assim, trago um peso para ele muito grande. Então ele precisava buscar um pouquinho mais de Deus. Aí fugiu para o encontro com Deus. Na verdade, ele estava fugindo da morte, mas estava sem querer indo ao encontro com Deus. Olha que necessidade. Deus ia o encontrar no caminho, como encontrou, e depois ia percorrer com ele toda aquela trajetória. Detalhes importantes que nós observamos que mesmo na pior agonia, como o comentarista diz aqui, lá no finalzinho da página 47, em sua pior agonia, Deus está preparando o melhor para ele. Ele não sabe, mas Deus está preparando o melhor para ele. Agora, digo aos irmãos, passa para a página 48, encontro com o Deus de Abraão. Aqui a gente já falou aqui, que é aquele encontro do sonho, né? Ele encontrou com o Deus de Abraão. E Jacó só pensa aqui em sobreviver ao seu irmão e encontrar uma esposa em Harã. E Deus tem para ele coisas muito melhores, tá? Quer dizer, Deus tem mais do que aquilo que nós planejamos. Me faz lembrar de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus tem planos melhores do que os nossos. Agora, a gente às vezes entende os planos de Deus? Não, a maioria das vezes não. A maioria das vezes não. A forma como Deus trabalha é uma forma, vamos dizer assim, inusitada. Ela é ímpar, tá? Deus não tem uma forma de trabalhar igual a gente. Você já me conhece, né? Sabe que o meu trabalho é assim, eu tenho um horário para começar, tenho um horário para terminar, tenho isso, tenho aquilo, tá? Você já me conhece. Agora, Deus não tem forma de... Hoje ele trabalha de uma forma, amanhã ele trabalha de outra, ele muda, ele tem uma variação de como trabalha, porque ele sabe como fazer melhor para nós. Então ele sabe. Agora, uma coisa interessante, que apesar de Deus ele ter planos que Jacó não entende, Jacó está saindo, humanamente, é o foco humano agora, tá? Imagine você saindo de uma situação, aí você está saindo para se livrar de uma situação, mas não sabe que Deus tem algo melhor para a sua vida. Vamos dizer assim que, vamos entender assim, de repente eu estou com medo da violência no Rio, imagine, né? Não é o meu caso aqui, mas vamos dizer que eu tenha medo da violência no Rio, aí eu digo assim, eu tenho que sair daqui, eu estou desesperado, eu vou sair daqui, não aguento mais, e vou para uma cidade interiorana, comer calango lá no Ceará, e mandar o cartão postal pro Antônio. Tem cartão postal lá? Não tem, né? Não existe, aquele esqueleto da vaca lá que morreu de sede, né? Aí mando para ele lembrar da terrinha, né? Aí, olha, irmãos, aí eu vou para lá. No meu plano, presta atenção, o meu plano é fugir daqui da violência. Mas, às vezes, Deus tem uma promessa que eu talvez nem lembre, e o plano dele é diferente. É me usar lá para outra situação. Está entendendo? Então, o que aconteceu com Jacó, que no plano humano, ponto de vista humano, ele estava fugindo da morte e para encontrar uma esposa, para desencalhar. Aí, olha, agora, no plano divino, era muito mais do que uma fuga e um desencalhe. O plano divino era torná-lo o patriarca que levaria o nome de Deus, assim como seu pai Abraão, e seu avô Abraão e seu pai Isaac. Aí Deus seria Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele nunca ia imaginar isso. Ele não pensava, ele não tinha noção do que era o tamanho da bênção da primogenitura. Ainda mais agora que ele precisa fugir. Bom, porque o primogênito, de imediato, quando ele recebia a bênção, ele tomava o lugar do pai. O pai morreu, ele vai tomar o lugar do pai. Enquanto o pai está vivo, se ele já recebeu ali, aí ele ia ficar, vamos dizer assim, paralelamente, governando, como se fosse um procurador do seu pai. Não tem, às vezes, a pessoa fica idosa e pega aquele filho que é mais cabeça no lugar, aí fala assim, vamos lá no banco, né? Você agora vai ser meu procurador, que eu já estou esquecendo muitas coisas. Pega o filho mais
pé no chão, né? Aí lá no banco, aí conscientemente, não, eu quero aqui, quero passar para ele aqui a procuração, porque eu já estou esquecido, já estou cansado. Aí você fica como procurador de sua mãe, de seu pai e tal, dos seus pais, né? Fica como procurador. Você gerencia tudo, mas tu sabe que eles estão vivos. Você sabe que eles estão vivos. Então, essa gerência é uma cogerência. É uma cogerência. E o caso de Jacó, ele seria, vamos dizer assim, esse procurador de Isaac, ele já estaria atuando, mas o pai é que tem a palavra final, né? Porque o pai está vivo ainda, né? Só não tem mais aquela disponibilidade ou disposição para atuar em algumas situações. Morrendo-se ele, aí o comando fica geral com esse primogênito. Agora, ele acaba de receber e sai. Para que serve essa bênção? Fora dali. Para que serve? Humanamente falando, para nada. Tanto que ele chegou lá no seu sogro, aí ele ficou falando assim, no futuro sogro, né? Na casa do sogro, não, eu sou o primogênito, tenho a bênção da primogenitura, ele tirou onda, deu carteirada? Não, servia para nada lá. Ficou como um escravo lá, um serviçal naquela casa. Então, a troco de banana. Aí o que acontece? Mas Deus, irmãos, que te abençoa, a bênção do Senhor, ela é irrevogável. Então, ele te abençoou, você vai passar os maus pedaços, porque você se precipitou, mas ele não vai tirar a bênção que ele te deu. Agora você vai passar um maus pedaços. Foi o que aconteceu com ele. Sofreu. Sofreu. Não era assim que Deus queria trabalhar. Aí ele sofreu por conta de quê? Porque Deus queria fazer uma coisa e ele, então, queria fazer outra. Mas Deus, no final, começou a mostrar que o queria fazer e mudou o nome dele. Quando mudou o nome dele de Jacó para Israel, ali ele entendeu que Deus já tinha confirmado a sua primogenitura, a bênção, né? Já tinha confirmado o seu patriarcado. Então, olha, o encontro com Deus de Abraão, aí vai mudar tudo, ali muda tudo, tá? Naquele momento ele já começa a sentir Deus e coisas melhores de Deus. Promessas imutáveis de um Deus imutável. Aquilo que eu volto a frisar. Se Deus te fez uma promessa, estou falando de Deus, não estou falando de profetada, não, porque às vezes você encontra uma pessoa que te fez uma profetada. Sabe um pouco da sua vida, e hoje está fácil saber da vida dos outros, irmão. Se eu quiser profetizar na sua vida, eu vou lá dar uma fuçada no teu Facebook, no teu Instagram, aí eu profetizo na sua vida, né? Você coloca lá, e tem gente que ainda coloca, me sentindo triste. Aí bota aquela carinha, me sentindo triste. Aí eu chego aqui e dou uma profetada, irmão, por que tu está triste? Eu vi no teu coração que você está triste. Então, tu acha que não tem gente assim no púlpito da igreja? Tem gente assim, irmãos. Se a pessoa não usa a palavra de Deus, pode acreditar que ali tem heresia, irmãos. Pode acreditar. Olha, quando se usa a palavra de Deus, então a heresia, o mínimo, será um grau muito mínimo de aparentar ou de aparecer uma heresia. Agora, se não usa a palavra de Deus, irmão, pregador que chega aqui, ó, Bíblia fechada, não leu um texto da Bíblia, aí começa a falar de si mesmo, papapá, aí daqui a pouco ele dá uma profetada. E ele já sabe, tem gente que tem uma memória fotográfica, né? Aí ele sabe da tua vida, ainda mais se for na mesma igreja, aí ele dá-lhe uma profetada, irmão, o senhor falou comigo, hein? Falou comigo que o teu coração está triste. Eu vi assim uma carinha, mas você já viu lá mesmo, literalmente, né? Será que ele está triste? Aí uma pessoa que está triste, ela pensa que, meu Deus, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Aí ela crê naquilo ali. E promessas que Deus não faz, ele não cumpre. Ele cumpre aquilo que ele promete. Se veio de Deus, ninguém te conhece, não sabe da tua vida, aí veio de Deus na sua... Irmãos, a pior coisa que tem é quando alguém vem falar em nome de Deus que conhece toda a nossa vida. Dá uma dúvida. Né? É bom quando ninguém te conhece, não sabe nada da sua vida e encontra você aí e fala assim diz o Senhor, ou Deus mandou te dizer, mandou eu vir aqui falar contigo. Aí fala batata aquilo ali que aí você, meu Deus, Deus é tremendo mesmo, né? Deus, ele me conhece mesmo, né? Som do meu coração. Agora com o Facebook aí, irmãos, e tem gente que dá mole demais no Facebook, né? Tu vê eu postando coisa lá no Facebook? Quem é que vê eu postando coisa no Facebook? Vou dar mole. Posto culto, posto isso, aquilo. Agora,
Eu vou ficar lá entregando de bandeja para o inimigo fofoqueiro? Por nada, irmãos. Aí você fica lá postando, aí você posta. Aí posta, ó, maridão trouxe café da manhã para mim na cama. Aí vem um Satanás, aí ele coloca lá, olha, eu estou vendo aqui na sua casa que há um espírito de hipocrisia, porque o Satanás não quer. E às vezes é uma mulher que está com inveja também, pô, meu marido nunca fez isso. Aí ela lança a profetada nela. Estou vendo aqui que teu marido fez isso e está fazendo isso assim, mas é tudo falsidade, ele está em pecado. Pronto, acabou aquele casamento. Começou ali. Aí, irmãos, fica quietinho, poxa não, deixa os invejosos morrerem de raiva. Manda eles para o monte para receber revelação da tua vida. Então, olha, um encontro com Deus de Abraão. Aí, coisas melhores, nós falamos, as trapaças de sua mãe e o seu oportunismo não invalidaram, isso aqui não é uma palavra para você viver em trapaça e ser oportunista, tá? Não. É só para nós vermos que a promessa de Deus, ela não é invalidada assim de uma maneira quando ele promete. Ele prometeu, não foi porque Jacó merecia, ele prometeu porque é a vontade exclusiva dele. É a vontade exclusiva dele abençoar. Então, se ele prometeu, irmãos, ninguém tem nada com isso. Deus prometeu para você, eu não tenho que me envolver. Aí eu vou falar, pô, Senhor, logo para aquele ali, não. Deus prometeu, acabou, é vontade de Deus. É exclusiva, é diretiva, é absoluta. Aí então Deus prometeu, não importa o que vão fazer. Aí fala assim, a promessa de Deus não foi invalidada. Só que se ele se precipitar para o cumprimento da promessa, é o que eu falei aqui, olha, tem pessoas, a gente conhece, eu vou falar assim nas entrelinhas, porque só a Ana aqui que vai saber. Tem pessoas que têm chamado de Deus, né? Tem chamado de Deus, e esse homem tinha um chamado de Deus. Aconteceu alguns fatos, e ele resolveu, por conta dele, sair da denominação que ele servia ao Senhor. E nós falamos para ele, tenha paciência, fica lá, isso é só uma fase, é só uma prova e tal. Aí não, aí foi abrir ministério. Bateu cabeça mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Aí quando é que ele começou a prosperar? E Deus cumpriu as promessas na vida dele, quando ele voltou para o ministério que era antes. Quer dizer, 10 anos perdidos da sua vida. Deus invalidou a promessa feita a ele? Não, a promessa estava válida. Só que ele quis fazer um atalho. Esse atalho, irmãos, geralmente é prejuízo. Geralmente traz prejuízo. Parece ser o caminho mais curto? Não, o caminho mais curto para a bênção de Deus ainda é a obediência. Fica quietinho. Deus falou, passa a prova que passar, fica quietinho na tua ali. Não sai não arreda o pé não. Aí foi fazer um atalho, levou 10 anos para chegar no ponto original. E eu tinha falado, a Ana tinha falado, rapaz, fica na tua lá, fica quietinho, entendeu? Daqui a pouco isso aí passa. Alguém levantou lá uma certa calúnia, aí então fica quietinho. Não ficou quietinho, ficou 10 anos sofrendo. Deus deixou de usar ele nesses 10 anos? Não deixou. Mas sofrendo, batendo cabeça, foi instrumento de Deus. Mas agora é que Deus está cumprindo o propósito onde ele voltou. Jesus tinha falado isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Acabou. Então, um pecador se converte. Ele teve discernimento espiritual da presença de Deus, ofereceu uma oferta de libação ao Senhor, faz um voto confiando na proteção e na provisão de Deus, ele levanta o lugar de adoração e promete a Deus honrar com suas finanças. Nós já mencionamos isso. E, futuramente, muito tempo depois, por conta da sua precipitação e não por conta de Deus, ele volta e cumpre o prometido a Deus, o que é outro fator importante. Ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém. Irmãos, você não é obrigado a votar, não é obrigado a prometer, não é obrigado a assinar lista, nada disso. Você não é obrigado, eu estou fazendo a campanha aqui. Aí a pessoa, eu vou votar. Infelizmente, algumas campanhas são obrigatórias, né? A pessoa fala, eu quero aqui 3 fulano aí. Aí ele até escolhe, vem você aí, que está com o cara que tem dinheiro, que está com a barba assim bonita, né? Então deve ter dinheiro. Aí vem você e você vai dar R$500. Marco também está com o cara que tem dinheiro e Ailton, né?
Aí, vem, vocês três vão dar cada um R$ 500. Esse voto, quem está fazendo para vocês sou eu. Eu estou obrigando vocês. Ninguém é obrigado a votar. Agora, gente, eu preciso aqui comprar isso assim. Alguém pode. Aí, se você quiser votar, eu prometo que eu vou dar os R$ 500. Esse voto é seu. Esse voto é seu. Agora, se você votou e não cumpriu, você vai pagar um alto preço. Não porque Deus precisa de R$ 500. Deus não precisa de R$ 500. Mas você vai pagar um preço que você votou e não cumpriu. O que Deus não se aplica é a mentira, a falsidade. Ninguém é obrigado a votar. Lembra que o Senhor falou, através de Pedro para Ananias? Ananias, por que permitiu que Satanás enchesse o teu coração para que mentisses a Deus? Ao Espírito Santo. Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Porque o que você vendeu, a herdade era sua. Vendendo ou não, era sua. Pô. Você não precisava oferecer nada à igreja. Agora, você votou e não cumpriu. Aí que estava o erro. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo tirou a vida dele. Na mesma hora. Por quê? Porque podia ter deixado sofrendo, mas tirou logo a vida dele. Foi até um ato de bondade, de misericórdia, né? Então, aí tirou. Por quê? Porque Deus não precisa de herdade. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. Ele sabe como lidar com a situação. Agora, irmão, se você prometeu, tem gente que promete, quer aposentar, promete. Se eu sair minha aposentadoria, tem uma causa na justiça, se sair essa causa na justiça, eu vou dar 50% do que sair lá. Para que você prometeu? Aí, quando sai a bolada, você fala, 50% é muito, cara. Vou dar só os 10%, às vezes vai dar até 5%. Você podia dar o que você quisesse ou não dar nada. Você não precisa prometer a Deus. Era teu. Se Deus te deu, é teu. Agora, quando você promete, você deve. Irmãos, e Deus sabe cobrar. Se tem alguém que sabe cobrar dívida, é Deus. Ele sabe cobrar. Ele não precisa, mas cobra. Por quê? Porque formação de caráter. A palavra do crente tem que ser sim, é sim. Não é não. Acabou. Que passa disso é procedência maligna. Tá? Que passa disso é procedência maligna. Então, talvez a gente não saiba cobrar, mas Deus sabe cobrar. E isso é importante nós sabermos. Aí, quem mandou? E sorte dela que ainda tinha angu, né? E não tinha cachorro para compartilhar, porque senão o cachorro ainda podia tomar o que era dela. Porque, irmãos, Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Mas ele permite que passemos certas situações para nós mudarmos de atitude, irmãos. Mudarmos de atitude. E sermos salvos. Sermos salvos. Porque se Deus não te corrigir, você acaba ficando. Não dá nada mesmo, então tem que ter uma correção mais severa. Tem que ter, né? Então, olha, um pecador se converte. Ele converteu-se, teve discernimento, prometeu a Deus e o pai de príncipes, tornou-se um pai de príncipes. Aí, claro, outra situação. Jacó teve 12 filhos. São 12 patriarcas. Deus cumpriu a bênção dele nas 12 tribos de Israel? Cumpriu. Os filhos têm culpa? Não. Mas não era dessa forma que Deus ia trabalhar. Jacó arrumou 4 mulheres. Deus não aprovou as 4 mulheres. Deus não aprovou. A mulher que Deus tinha considerado no coração de Jacó não foi Léia, não foi as 2 servas, mas foi Raquel. E deu o filho José, o primogênito, em Raquel. E ele foi o detentor da bênção de Deus. Ele foi o provedor de toda a família. Porque Deus honrou Raquel, que é a esposa dele. Ele teve 4, mas por conta dele. As 3 foi por conta dele. Raquel era realmente a mulher que Deus tinha preparado para ele. Não aquelas 4. Aí ele arrumou aquelas 3 anteriores. Ele arrumou 3 por conta dele. Teve muito sofrimento por conta disso, e passou sufocos na vida. Não precisava. Deus era poderoso para fazer os seus propósitos. Não, Deus não deixa de abençoar. Foi o caso de Ismael, que foi abençoado, mesmo sendo um filho bastardo de Abraão,
Mas Deus disse assim, não pode dispensar a serva que eu vou cuidar do menino. Deus abençoou Ismael, porque o filho não tem culpa. Às vezes o pai arruma um filho aqui, outro filho ali, está cheio de filho pela rua aí. Que culpa tem essas crianças? Não tem culpa. Deus vai cobrar dos pais que fizeram a besteira. Mas os filhos Deus não vai cobrar. Porque ele não tem culpa de ter nascido bastardo. Quem é que pediu para nascer assim? Então aconteceu aqui, Deus honrando Jacó, manteve aqueles 12 patriarcas para que fossem, então, as 12 tribos de Israel futura. Trouxe bênção para eles através da vida de Jacó. Através da vida de Jacó, né? Agora, Deus, na verdade, poderia ter trabalhado diferente, mas as pessoas se precipitam. Aí depois fica lamentando na velhice, tenho muito sofrimento, mais são meus anos de vida do que de sofrimento do que de vida. Essa rapaz nem soltou, rapaz, mas ela não vai embora. Pelo menos antes de terminar a escola dominical, que é o capítulo 28 de Gênesis, né? Eu vou colar hoje, para a glória de Deus. Então, irmãos, vou botar aqui. Aí o que acontece aqui? Passa mais um pouquinho, aí nós observamos aqui, Deus dá a Jacó, lá no finalzinho, lá em cima, né, na página 49, do 2.3, diz assim, Deus dá a Raquel e a Jacó aquele que seria o cabeça da tribo, que é José. Mais tarde nasceu de Raquel também Benjamim, que foi uma tribo também que Deus honrou. Judá e Benjamim, Deus honrou de maneira especial. Agora, Deus conosco, a última parte. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era. Nunca, irmãos, a gente imagina, né? Então, ele se conhecia, ele sabia que ele estava passando momentos difíceis na vida por conta daquelas falcatruas todas cometidas. Ele sabia disso, né? Então, ele nunca poderia imaginar que a bênção seria tão grande, a vida dele seria tão abençoada por ele ser quem era. Mas Deus resolveu cercá-lo. Olha, quando diz Deus resolveu, é a vontade absoluta. A vontade absoluta. Por exemplo, o que fazia Jó em relação a Deus, antes de a gente conhecer ele por conta de Satanás falar, que Deus falou assim, tem visto meu servo Jó? Ele é um homem justo, ele é um homem reto, ele é um homem íntegro. Aí Jó falou assim, também, tu cerca ele de bens? Essa é a vontade de Deus. Se ele cerca uma pessoa de bens ou não, isso é problema dele, irmãos. E às vezes a gente pensa, não entendo, cara, não entendo, né? Por que aquela pessoa é assim e outra não é? Irmãos, Deus tem vontade absoluta. Ele tem propósito que nós não conhecemos. Então, ele cerca uma pessoa de bens porque ele tem propósito para com essas pessoas que nós, às vezes, não conhecemos. Agora, não pense isso, que essa pessoa, por ser cercada de bens, que ela não tenha que prestar conta. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, você, de repente, tem menos, vai ser cobrado menos. Se eu tenho mais, vai ser cobrado mais. E eu não estou falando, assim, me referindo apenas a bens materiais, que bens materiais são adquiridos de forma ilícita ou lícita. Quantas pessoas ilicitamente são ricas financeiramente, né? Eu estou falando agora bênçãos materiais. Tem carros, tem imóveis, tem tanta coisa investida em investimentos e são bens ilícitos. Então, a pessoa pode adquirir bens ilícitos. Você conhece muitas pessoas, ou já ouviu falar de muitas pessoas, que elas enriquecem ilicitamente. E aqui no Brasil é fácil de você achar, né? Pessoas que enriquecem ilicitamente. Agora, existem pessoas que são cercadas de bens, bens lícitos. Deus é quem cerca essas pessoas. Às vezes, o propósito de Deus, que nós não entendemos, e você pensa assim, meu Deus, essa pessoa ela é cercada de bens e ela não é salva, não é uma pessoa cristã, não frequenta igreja nenhuma. Às vezes, o propósito não seja para a questão da igreja, do evangelho ser propagado, seja para a preservação de vidas. Deus cercou José de bens para preservar vidas. Preservar vidas. Ou seja, Deus colocou José lá no governo do Egito, não foi para, vamos dizer assim, autoaclamação. José sabia disso. Mas ele mesmo revelou para os seus irmãos, falou,
Para isso Deus me enviou adiante de vós, para preservar a vida de vocês. E não foi só a vida deles que José preservou. Milhares de pessoas dependiam da administração e o favor de José. Tinha uma barganha? Tinha uma troca? Tinha. Porque, irmãos, não pensa que a pessoa vai te dar de graça, mas são canais de bênçãos de Deus para a vida de pessoas. Quantos patrões aí que foram cercados de bênçãos para ser canal para a tua vida, para a minha vida, para o teu sustento, para o meu sustento. Está entendendo? Então, são pessoas cercadas de bens, que Deus cercou mesmo, abençoou, colocou a mão dele e falou assim, você vai ser grande, vai ter sucesso, né? E ele vive a vida toda ali e é um canal de bênção para muitas pessoas. Milhares de pessoas são preservadas. Você já ouviu ou já leu? Aliás, ler dificilmente alguém tenha lido, né? Mas pelo menos já ouviu um filme chamado A Lista de Schindler, né? A Lista de Schindler. Você já ouviu daquele judeu? Ele foi preservado, era um homem que tinha vamos dizer assim, tinha uma condição financeira diferenciada, era um homem abastado, e ele foi preservado naquela condição, bênção de Deus, para salvar milhares de compatriotas. Ainda existe esse filme, tá, gente? Se alguém quiser ver, é interessante, porque é fundamentado num caso realmente que aconteceu no Holocausto. Então, ele salvou milhares de judeus. Há pouco tempo atrás, tinha uma mulher testemunhando, foi salva naquela situação, agradecendo a Deus por ter usado aquele homem. Então, às vezes Deus cerca você, não é para você ser melhor do que o outro, e nem se sentir mais abençoado do que o outro. Jó era um desse tipo, o Senhor cercou de bens. Depois Jó, ele nas entrelinhas, conversando com seus amigos, justificando, ele fala assim, eu nunca deixei de atender o necessitado, o aflito, que batia à minha porta. Nunca. Então, quer dizer, ele era abençoador, ele dava emprego, gerava emprego. Jó tinha uma fazenda muito grande. Então, ele era um empresário que ele abençoou muitas famílias, sustentou muita gente. O períodozinho de prova que ele ficou, que a gente não sabe quanto tempo foi, mas eu não acredito que tenha sido muito tempo, né? Acredito em meses, que ele ficou. Imagine quantas pessoas ficaram desempregadas. Quantas pessoas que dependiam dele. Então, ele era um canal de Deus na vida das pessoas. Abraão foi canal de Deus, né? Jacó, Isaac foi canal de Deus. Então, nós também precisamos ser canais de Deus. Então, é Deus conosco, o Deus abençoador, tá? Então, a sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus. Mas na página 50, lá no finalzinho do 3.1, está escrito assim, ó, Deus resolveu abençoar Jacó em tudo. E nem as armações do esperto de seu sogro conseguiam prejudicar a vida de Jacó. Está em Gênesis 30, né? O sogro, pensa num camarada esperto, né? Um jogador, jogador, que não se sentava à mesa para perder jogo algum. Estelionatário, aquele homem era um 7-1 nato, né? Mas nem as armações do seu sogro, que era expert em enganar as pessoas, conseguiu segurar a bênção de Deus na vida de Jacó. Jacó, agora teu salário vai ser assim. Mudou o salário, segundo a Bíblia, 20 vezes. Pensa, o homem mudar o salário 20 vezes em 14 anos de trabalho. Aí, quando ele via que Jacó estava crescendo, aí ele mudava. Agora, o que nascer listrado, o que nascer com mancha vai ser teu, né? Das ovelhas, dos cabritos lá e das ovelhas. Dos cabritos, vai ser teu. Das cabras. Aí por quê? Aí, porque só estava nascendo lisinho, né? Bonitinho. E os lixados, Jacó vou ficar na pior. Aí Deus dá uma sabedoria a Jacó, não vai fazer isso que não vai funcionar contigo. Tem coisa que não funciona, né? Aí Deus deu sabedoria a Jacó, falou, corta uma vara aí e faz alguns picotados aí, lixa na vara, algumas coisas assim, e finca assim, não. Onde a ovelha for lá, a cabra for lá para beber água e o bode lá for cruzar com a cabra, você finca ali que elas vão olhar e vai nascer listrado e manchado. Não era vara não, irmão. Provável que algumas cabras daquela nem olhavam aquela vara. Mas aí vinha tudo listrado, aí Jacó
foi só enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. Ele mudava de novo e Deus mostrava novamente. Irmãos, Deus é Deus. Não há quem possa contra aquele a quem Deus abençoou. Balaão falou isso. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus já tem abençoado? Não tem como. Aquilo que Deus te prometeu é aquilo que Ele te dá. Aquilo que Deus colocou a bênção. Irmãos, não fica com medo. Ah, mas vão fazer macumba com o meu nome, vão fazer isso, fazer aquilo. Não fica com medo disso, não. Se Deus colocou a bênção sobre a sua vida, não tem como uma pessoa tirar essa bênção da sua vida. Você mesmo pode desprezá-la, como Esaú fez. Agora, se eu não desprezar, eu posso passar o mal que passar, mas a bênção do Senhor me enriquecerá, tá? Então, olha, foge, é a única vez que Deus acha que manda fugir. Não, manda sim, né? Manda Ló fugir, né? Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, mandou fugir, para ser abençoado. E o caso de Jacó de novo, foge, eu estarei com você. Mandou Jacó fugir. Fugir, irmãos, é sair apressadamente. Por isso que Jacó saiu apressadamente, seu sogro nem sabia que ele tinha saído. Quando soube, correu atrás com fúria para matá-lo. Com fúria para matá-lo. Nem toda esperteza do mundo pode prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar. Isso aí nós já falamos. Então, Deus realmente estava mandando Jacó fugir. Não porque não poderia protegê-lo, mas porque os planos que tinha feito para Jacó, não estavam mais naquela terra. Pronto. Deus agora tem um plano, não é mais nessa terra. O que você tinha que fazer aqui já fez. Existe um tempo de Deus, eu falo sempre isso, que às vezes as pessoas não entendem. É como na igreja, existe um tempo de Deus para a minha vida. O que eu tenho que fazer aqui tem um tempo de Deus. E quando não for mais o tempo de Deus, Ele me levará para outro lugar. Mas tem alguns pastores que não entendem isso, aí agarra aqui, ó. Ele agarra aqui, aí vai fazendo, fez 60, fez 70, fez 80, fez 90, fez 100, fez 110, e ele está ali, agarrado ali, não sai de jeito nenhum. A obra morre, mas ele não sai. Está mumificado, mas ele não sai dali. Irmãos, tenha consciência, existe um tempo de Deus colocar e existe um tempo de Deus tirar. Diferente de nós, os sacerdotes tinham tempo de entrar com 25 anos de idade e tinham tempo de sair dos serviços pesados com 50 anos de idade. Era 25 anos de serviço pesado. Aí eles ficavam em atividades leves, alguém dava um turno para ele. Aí pode ser que eu demore a morrer, não sei. Mas aí vai me dar um turninho, levinho, de vez em quando. Pode vir aqui pregar, aí vem eu todo trêmulo, entendeu? Só não pode levantar a mão alto, porque senão o anjo segura, né? Já está perto mesmo de morrer. Aí, mas eu venho aqui todo trêmulo, aí vou pregar a palavra. Vou pregar a palavra. Diminuir o tempo, vai pregar talvez 30 minutos, 20 minutos, dar uma palavra de 10 minutos. Mas é a atividade, você não pode parar. Mas tem que saber a hora de você sair daquela posição e deixar Deus ser Deus. Então, teve um momento de Deus na vida de Jacó, falou, não quero mais você aqui. Porque ele agora estava se dando bem. Era possível que ele, não, agora que eu estou me dando bem, vou ficando por aqui. Não, é o momento de sair. O momento de sair. Deus tem outros planos, mas nem mesmo o próprio Labão pode negar a presença de Deus na vida de Jacó. Ou pôde, né? Negar a presença de Deus na vida de Jacó. Não tem como. Quando ele chegou lá, Gênesis capítulo 31, ele, contra a vontade dele, mas ele admitiu que Deus abençoou Jacó, que a bênção de Deus estava sobre ele. E ele queria matar, E o homem era tão maligno, tão, vamos dizer assim, avarento, aquele homem era avarento, tão avarento, que ele nunca pensou assim de abençoar Jacó, porque estaria abençoando suas filhas. Jacó estava casado com 2 filhas dele. Não tem gente assim, que às vezes não abençoa o genro, não abençoa a nora, porque, não tem nada a ver comigo. Mas o teu genro está casado com a tua filha, a tua nora está casada com o teu filho. E detalhe, se você bater na cerca hoje, tudo vai ser deles mesmo. Acabou mesmo. Tem não. Não tem esse negócio não. Por isso que o Flávio fala, me trata direito que eu vou cuidar do teu asilo. E eu tenho que tratar ele direito mesmo, porque não adianta, se eu bater hoje, fica para eles. Não tem jeito, eu não vou poder levar nada. Posso levar? Não tem como levar nada. Aí, então, tem que tratar, irmãos. Trata como filho, trata com carinho, trata como
aí você tem a inimizade, não sei o quê, papai, não faz isso não. Aceita lá na sua casa como alguém querido de Deus, que está cuidando da sua filha, está cuidando do seu filho, tá? Então, olha, 3.3 para encerrarmos, marcado por Deus. Isso é interessante. Irmãos, lá em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus, como nós falamos no início, Gênesis capítulo 28. Ele disse, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, é a porta dos céus, né? Então ele discerniu. Mas agora em Peniel, que é outro lugar, ele declara que viu a sua face e continuou vivo. É naquela briga que ele teve com o anjo, Jacó segurou o anjo, e virou corim de fogo. Virou corim de fogo, irmãos. Se você não entende a Bíblia, né? Aí virou só o corim de fogo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Botar um pandeiro agora aí, acaba com esse culto. Acaba com esse culto. Então, irmãos, o servo de Deus não será mais conhecido como agarrador de calcanhar, porque ele era um agarrador de calcanhar. Porque quando ele foi chamado Jacó, o nome que lhe deram quando ele nasceu, é porque ele vinha agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Aí, quando viram aquilo, aí não hesitaram e Isaac colocou o nome dele de Jacó, que é o mesmo que suplantador, porque veio agarrado ao calcanhar. Quer dizer, o camarada vai dar trabalho, né? Então, agora ele não será mais chamado aqui por Deus, mas diz aqui, e sim como guerreiro de Deus, Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, né? Então, um prenúncio de que o povo de Deus não guerrearia sozinho, mas o próprio Deus estaria lutando pelo seu povo. Aí Deus continua sendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas quando Deus trata, isso é para a gente falar assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e mostra sempre a grandeza de Deus e vamos dizer assim, a finitude do homem. O homem é finito, o homem é pequeno, né? Agora, quando Deus trata, ele fala assim, eu sou o Deus de Jacó? Não, ele fala, eu sou o Deus de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um. E trata com Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus. Esse povo que você sabe, que está lá em Israel, Israel hoje é um estado, né? Estado de Israel, desde maio de 1948, 14 de maio, fez 70 e alguma coisa agora, né? Então, 75, né? 75, 78, né? Sei lá. Maio de 1948, Israel foi feito Estado, reconhecido Estado pela ONU. Olha, irmãos, esse Estado de Israel, eu não estou falando de salvação, não estou falando de salvação. Então o judeu, todos eles vão ser salvos, vão para o céu, não estou falando disso. Salvação é individual, é um mistério de Deus para com o homem. Você precisa crer na salvação, crer em Cristo Jesus para ser salvo. Quem não crer será condenado, está escrito assim. Agora, estou falando de bênção de Deus prometida a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O Estado de Israel, fale o que quiser, faça o que quiser, os homens, as nações, eles nunca prevalecerão contra Israel. Nunca. É um ovinho desse tamanhozinho. Em relação aos países, até o Brasil é extremamente maior do que Israel. Então, o que acontece? Já é do tamanho de algum estado, de alguns dos estados aqui do nosso Brasil. Menor do que o Rio de Janeiro. Aí, olha, mas a bênção de Deus prometida para Jacó está neles. Acabou. É o centro do mundo, geograficamente falando, e estrategicamente. É o centro do mundo, está ali. Acabou. A bênção de Deus está ali, acabou. Ninguém pode contra eles. Pode se levantar a nação que for, a mais poderosa que for, nunca prevalecerão. E ao final da grande tribulação, segundo as escrituras do Apocalipse, as nações comandadas pelo anticristo, um líder mundial único, eles se levantarão principalmente contra Israel. Vão formar fileiras contra Israel. E o Senhor
descerá, segundo está escrito em Zacarias, capítulos 10 a 14, o Senhor descerá dos céus, com todas as suas miríades de santos, que cremos ser a igreja também, colocará os seus pés literalmente no Monte das Oliveiras. Esse monte abrirá-se em duas partes, formará um grande vale, Israel escapa e o Senhor mata todo mundo. Acabou. Tá? Não tem como. Está escrito. O que está escrito, irmãos, é o que vale. Aí você lê Zacarias capítulo 12. Capítulo 10 começa, mas o capítulo 12 é o mais importante. Aí você associa com Apocalipse capítulo 19 e você vê quantos milhares de pessoas morrerão por conta do livramento que Deus dará a Israel. É o último livramento, porque dali implanta o milênio e dali tchau e bênção para vocês, que são 10h30. Partiu. Fique de pé. Vamos orar. Meus irmãos, hoje nós temos a presença aqui da mãe da nossa irmã